Shabbat Shalom, Shabbat. Então, levarás. 21ª porção semanal, ano 5.784. Essa paraxá vai de Êxodo 30:11 a 34:35. A Haftará é 1 Reis 18:1 a 39, que nós falamos ontem. E a porção do Berit Hadashá é Marcos 7:1 a 8:38. Amém? Para começar a falar dessa paraxá, eu quero ler com vocês Gênesis 2, versículo 7. Acho que todo mundo conhece, né? Gênesis 2, versículo 7, que diz assim: E formou o Senhor Elohim o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou alma vivente. Não é a primeira vez que eu falo desse assunto, e talvez não seja a última. Porque às vezes nós precisamos compreender mais profundamente a palavra do Senhor, e às vezes repetir nos faz bem. E com isso nós podemos perceber que o homem foi criado por Elohim. E se você prestar atenção nesse texto, você vai ver que Deus nos criou em 3 partes: corpo, espírito e alma. O que toda a palavra de Elohim confirma. Então quem fala que o homem tem 2 partes está errado. Simplesmente isso. Porque toda a palavra de Deus confirma que o homem tem 3 partes. Vamos lá em 1 Tessalonicenses 5:23. E o próprio Elohim de paz vos santifique completamente, o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Adonai Yeshua HaMashiach. Tem muita gente que já ouvi alguns pastores falando que Deus só quer o nosso espírito. Mas não é isso que a palavra fala. A palavra diz que Deus quer em santidade nosso espírito, nossa alma e nosso corpo. Amém? Veja também em Hebreus 4:12. Porque a palavra de Elohim é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e espírito, e agora do corpo, e de juntas e medulas. Esse é o corpo. E é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, se você percorrer toda a palavra, você vai ver que o homem é feito espírito, alma e corpo. Inclusive, a palavra de Elohim nos ensina que quando o homem morre, as suas partes voltam às suas origens. Veja em Eclesiastes 12, versículo 7. E o pó volta à terra, como era. Origem do corpo é o quê? Então volta. E o espírito volte a Elohim que o deu. O espírito pertence. Então quando a gente morre, nosso corpício, tratado com chocolate, volta para o pó. Rafael, não aceito isso. Problema seu. Ué. Tem gente que fala assim, eu não creio assim. Problema seu. Porque é assim que está escrito. E é assim que acontece. A gente vê enterro sempre. Enterro é o quê? É o corpo voltando ao pó. Amém? E o espírito volte a Elohim que o deu. Você não vê. Eu sei que você não vê o espírito. Mas ele volta, porque Deus não mente. Amém? Como vimos em Gênesis, o corpo do homem, Elohim fez do pó da terra. Ele volta para o pó. E o espírito foi soprado por Elohim na narina do homem. Logo, volta para Elohim que o deu. A pergunta que fica famosa é... Qual é? E a alma? Para onde ela vai quando o homem morre? Eu sei para onde vai o corpo, eu sei para onde vai o espírito. E a alma? Para onde vai? Mistério.
É mistério, Senhor? Mistério, Senhor? Não, não é mistério. Deus revelou isso. Antes de responder essa pergunta, vamos entender o que é a alma. A alma é você. Você não é seu corpo e você não é seu espírito. Você é sua alma. Amém? A alma interage com o meio físico que Deus criou através do corpo. Você só consegue pegar isso aqui porque você tem o corpo. Amém? Glória a Deus. Então, eu só consigo interagir com o mundo físico através do meu corpo. Isso é tremendo, né? Você acha? Eu acho. E interage com Elohim por meio do Espírito. Ó, a alma interage com o meio físico por meio do... E interage com o Criador por meio do seu... Mas é a alma. Deu para entender? É por isso que Yeshua fala lá em João 4:23. Mas a hora vem, agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Porque eu não posso adorar a Deus por meio do meu corpo. Porque Deus não pertence a essa criação. Essa criação foi Ele que fez. Ele está acima disso tudo. Então, para interagir no meio físico, eu preciso do corpo. Mas para interagir, vamos dizer assim, com o Criador, a minha alma precisa do Espírito. Na alma podemos engrandecer o Senhor e nos alegrarmos no Espírito. E Miriam falou isso lá no Evangelho. A gente não presta atenção. João 4... Não, perdão. Lucas 1, de 46 a 47. Diz então Miriam, a minha alma engrandece a Yud-He-Vav-He e o meu espírito se alegra em Elohim, meu Salvador. Olha aí, ó. Quer que eu repita? A minha alma engrandece a Yud-He-Vav-He. Então, na minha alma, eu posso glorificar ao Senhor. Mas, ó, o meu espírito se alegra nele. Ou seja, meu espírito é que tem comunhão com ele. É o meu espírito que se alegra nele. Não é a minha alma que se alegra nele, mas é o meu espírito. É através do meu espírito que eu entro em comunhão com Elohim. Ó, podemos louvar o Senhor na alma. Olha o Salmo 146, 1. Louvai a Adonai, ó minha alma, louva Yud-He-Vav-He. Olha aí, ó. É na alma que você sente emoções, é na alma que você raciocina, pensa, é na alma que você faz cálculo matemático, é na alma que você tem desejo, é na alma que sentimos também alegria, tristeza e amargura. Veja Jó 10, versículo 1. Tendo tédio a minha vida. A vida de Jó estava um tédio. Quem já teve com a vida um tédio? Quem já teve? Nós já tivemos. Todos nós. Jó também. Tendo tédio a minha vida, olha o que ele fala. Darei livre curso à minha queixa. Eu vou queixar. Não é? Ó vida, ó céus, ó dia, ó noite. A noite não acaba, o dia também não. Tudo muito difícil. Vou dar curso à minha queixa. Vou deixar eu queixar bastante. É isso que Jó está falando. Olha o que ele fala. Falarei na amargura da minha alma. A minha alma que fica amargurada.
Ó Senhor, que coisa horrível, minha cama é dura, a comida é ruim, não aguento mais, salário é pequeno. Está quente, está muito quente, chove, está chovendo muito, nunca está bom, nada está ruim, porque a sua alma está amargurada. Inclusive, vou dizer a você, o lugar da palavra de Elohim no homem é na alma. Olha que coisa. E a porta de entrada é o coração. Por isso você canta sempre isso em Devarim 8:18. Ponde, pois, essas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Atá-la-eis por sinal na vossa mão, e elas vos serão por frontais entre os vossos. Você entende esse texto que Deus quer falar? Israel fez o quê? Israel fez tefilim. E botou o mezuzá. Expressão desse mandamento. Mas o que Deus quer falar com esse mandamento? Só para a gente entender. Esta palavra em Devarim. A palavra de Elohim tem que entrar em nossos corações, atingir as nossas almas, refletir em nossas ações, por isso que tem que estar na mão, ó. Porque você faz obra onde? Através do quê? Das mãos. Olha aí, ó. Tem que refletir, não é? Nas nossas ações na vida. Por isso, atá-las-ei por sinal na vossa mão. Ela tem que gerar efeito naquilo que eu faço no meio físico. Olha aí, ó. E também refletir na forma de vermos a vida. Por isso, elas vos serão frontais entre os seus olhos. Por isso que no Evangelho diz, olho ruim ou olho bom. Se a palavra de Deus entrar no meu coração e afetar a minha alma, a minha vida muda fisicamente. Porque a minha obra muda. E eu passo a ver o mundo de maneira diferente. Jó experimentou isso. Antes conhecia de ouvir. Agora conheço de. E me arrependo. Ó, mudou tudo. No meu pecado. Falou um que não entende de coisa alguma. Ó. Mudou tudo. Porque a palavra entrou no coração de Jó. E assim tem que ser conosco. Ah, Rafael, mas Israel põe a mezuzá e põe o tefilim. É uma forma de expressão. Mas o que Deus quer dizer com isso? É isso que nós temos que entender. Ele quer que, quando a palavra entrar no seu coração, afetar a sua alma, a sua terra tem que ser mudada. E a sua forma de ver a vida tem que ser mudada. É só para a gente entender essa palavra, que às vezes a gente canta, mas não entende. Não é? Voltando ao nosso assunto, eu vou repetir só para você lembrar. Você, a sua alma. Tem uma coisa interessante, ó. Quem escuta a alma ou o ouvido? Que usa para ouvir. Que legal, né? Muito legal. Quem que enxerga? Que usa o órgão olho para enxergar. Quem faz cálculo de matemática? Que usa o cérebro, é a mesma de estudo da alma. No meio físico. Então, para a alma calcular a contabilidade, ela precisa do... Se tirar o cérebro, meu amigo, a alma não tem como fazer cálculo aqui no meio físico. É a mesma coisa. Eu preciso do corpo para pegar. Eu preciso do corpo para ouvir os sons físicos. Amém? Deu para entender? Tanto é que você pegar um defunto e falar assim para ele, você está vendo isso aqui? Ele vai dizer não. Vai. Ele não vai dizer nada, que nem ouvir, ele vai ouvir, porque a alma não está lá.
Deu para entender? Amém, meu irmão? Então, é na alma que se origina, então, o pecado. É na alma que se começa o pecado. Deu para entender? Veja em Ezequiel 18:4. Eis que todas as almas são minhas. Como é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Ele não falou o corpo que pecar. Ele não falou espírito que pecar. Ele não falou. A alma pecar. Então a origem do pecado é aonde? Logo, é a alma que Elohim quer resgatar. Ele não quer nada com o seu corpo. Ele não quer nada com o seu espírito, porque o seu espírito pertence a ele e voltou para ele. Então ele quer resgatar a nossa alma. Veja no Salmo 34:22. Yud Re Vav Re resgata a alma dos seus servos. Não resgata o corpo, resgata a... Ó. Tá vendo aí, ó, no Salmo? Ah, Rafael, mas está o Senhor na minha Bíblia. Eu estou colocando o que está no original. Está assim, Yud Re, resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele se refugiam será condenado. Olha aí, ó. Quem se refugia em Yud Re Vav Re? Então nenhum de nós, o resto não levantou a mão, mas eu acredito que eles se refugiam nele. Se não se refugiar, a gente vai correr atrás com toalha molhada. Veja também o Salmo 49:15. Mas Elohim remirá a minha alma do poder do Sheol, pois me receberá. Exaltado seja, na sua Bíblia está assim, Shelá. Shelá. Exaltado seja. Fique sabendo, uai. Também. Ó, e este anúncio de remir a alma ou resgatar a alma é feito pela primeira vez por Elohim exatamente nesta paraxá. É a primeira vez que Deus fala. Êxodo 30, de 11 a 15. Disse mais Adonai a Moshe: quando fizeres o alistamento dos filhos de Israel para a sua enumeração, cada um deles dará ao Senhor o resgate de sua alma. Aí, ó. Custa dinheiro, por enquanto. Quando os alistares, para que não haja entre eles praga alguma por ocasião do alistamento. Dará cada um ao ser alistado meio ciclo segundo o ciclo do santuário. Este ciclo tem valor de 20 geiras. É o valor do ciclo. Meio ciclo é a oferta ao Senhor. Todo aquele que for alistado de 20 anos para cima dará a oferta do Senhor. O rico não dará mais. Nem o pobre dará do que meio ciclo. Quando derem a oferta do Senhor para fazer de expiação por vós. Quando eu li esse texto a primeira vez, eu perguntei, puxa, Senhor, meio ciclo está baixo. Por que não é um ciclo? Por que é meio ciclo? Hã? Eu sei que todo mundo pensa isso, mas não é não. É porque Deus não está comprando um homem completo, comprando meio homem, só a alma. Entendeu? É por isso. É só isso. Então, Elohim está nos ensinando que nós homens precisamos pagar um resgate de nossa alma a Ele. Um resgate é pago para a libertação, claro. Se eu preciso ser resgatado, é porque eu preciso de
ser liberto. Não é? Gente, então, só paga resgate quem está preso por algum motivo. Elohim está falando claramente que nossa alma está presa, porque ele está exigindo resgate. Ó. E nossas almas perante a ele. Expiar quer dizer livrar-se de uma culpa. Se é perante o Senhor, é porque erramos contra ele e temos culpa diante dele. Errar contra Elohim, qual é o nome que se dá? Pecado. Ó, estamos começando a entender as coisas. Então, errar contra Elohim é chamado pecado. E o que é pecado? É errar o alvo? Graças a Deus. Pecado é a transgressão da lei de Elohim. Está lá em 1 João 3,4. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Aí já fica mais claro, né? Porque o alvo. Tem um monte de pergunta. Que alvo? Com o que eu erro o alvo? Está perto? Não responde nada, né, meu irmão? Pecado é a transgressão da lei divina. Esse versículo, 1 João, está mal traduzido nas Bíblias em português, viu, gente? Pode ir no original que você vai ver que é isso aqui. Este versículo enfatiza que o pecado é uma violação da lei divina. Quando alguém pratica pecado, está indo contra os princípios divinos estabelecidos na lei do Senhor. A transgressão da lei não é apenas uma questão de ações externas. Não é. Também envolve o coração e a intenção dele. Logo, primeiro no interior de nossas almas, com aqueles desejos contrários aos princípios da lei de Deus. A gente tem ou não tem desejos no coração contrário aos princípios bíblicos? Temos ou não temos? Então, obviamente, o pecado não começa aqui fora, começa aqui. Yeshua fala sobre isso. Atentares, mulher, por cobiça, já tem comecei. O que ele está falando? Dentro do seu coração. Nem exteriorizou. Porque o Senhor quer atingir a origem do pecado. Quando você tem lá no seu terreno, saindo um esgoto ali, contaminando o seu terreno, o que você faz? Você vai aonde? Você vai na origem. Vai lá cavar, mandar o pedreiro cavar para ver onde é que está o furo, para você o quê? Tapar para não contaminar mais. É isso que o Senhor veio fazer. Tirar a fonte de pecado da nossa alma. Deu para entender? Simplesinho, bonitinho. Portanto, o pecado não se limita apenas a atos visíveis, mas também inclui pensamentos e motivações do coração. E nós temos que pagar pelo erro. Sofrer e padecer por ele. Ou seja, nossas almas estão presas por culpa dos pecados cometidos diante de Elohim. Ora, se pecar é transgredir a lei de Elohim, então temos, obviamente, culpa diante dele. Amém? E se pecamos, somos escravos de quem? Do diabo. Que levou o homem a transgredir contra o Criador. Então, se eu peco, eu me sujeito ao diabo. Ah, Rafael, mas eu quero pecar, mas não quero me sujeitar ao diabo. Não tem jeito. Não tem jeito. Se eu me santifico, eu me sujeito a Yeshua, o Filho de Deus. Se eu peco, eu me sujeito ao diabo, porque a Bíblia diz, aquele a quem me vence, se faz Senhor sobre minha vida. Ah, Rafael, mas eu não quero. Ué, não importa se você quer ou se você não quer. Vai ser assim. O diabo vai mandar na sua vida. Amém? Não tem jeito não. Então, e se pecamos, somos escravos do diabo, que levou o homem a transgredir contra o Criador. Pois está escrito em Pedro 2,19,
prometendo-lhes liberdade, o diabo promete, mas não pode dar, quando eles mesmos são escravos da corrupção. Porque de quem um homem é vencido, do mesmo é feito escravo. A tradução exata seria escravo, não é servo, não, é escravo. Ou seja, o homem é escravo daquilo ou daquele que o domina. Quem tem vício do cigarro é escravo do cigarro. O Deus dele é o cigarro. Ah, mas eu não quero. Ué, mas é. Querendo ou não querendo. Precisa de resgate. Às vezes a gente fala, precisa de libertação. Você esquece que tem que ter resgate. Não é simples. O senhor do escravo não vai liberar o escravo sem resgate. Precisa primeiro resgate, depois liberta. Ou seja, o homem é escravo daquilo ou daquele que o domina. E se somos escravos, é necessário resgate. E o valor desse resgate para livrar da culpa do pecado a nossa alma diante de Elohim é único, tanto para ricos quanto para pobres. Tanto para brancos como para negros. Tanto como para judeus como para goíns, gentios. Tanto quanto para japonês quanto para chinês. Tanto quanto para argentinos, tanto quanto para brasileiro. O valor é o mesmo. Deus só paga meio ciclo. Não paga mais. Ah, mas a alma do Pelé? Meio ciclo. Ué, meio ciclo. E a alma do menino que morreu lá na favela que ninguém conhece? Meio ciclo. Ué, mas o Pelé vale mais? Vale não, para Deus não. Vale para o homem, para Deus não. Deu para entender? E o valor desse resgate para livrar da culpa do pecado a nossa alma diante de Elohim é único, tanto para rico como para pobre. O rico não dará mais, nem o pobre dará menos do que o meio ciclo. Elohim não faz acepção de pessoas. A alma do rico tem o mesmo valor de resgate da alma do pobre e vice-versa. Jó falou, nu entrei, então eu não levo a riqueza. Eu não trouxe nada, não levo nada. O pobre não trouxe nada, não leva nada. O rico não trouxe nada, não leva nada. Então, diante de Deus, o rico não tem nada. O pobre não tem. Fica todo mundo? Paridade. Fica tudo igualzinho. Elohim não faz exceção de pessoas, né? Pois Yeshua disse em Lucas, uma coisa muito interessante, Lucas 12:15, e disse ao povo, acautelai-vos e guardai-vos de toda espécie de cobiça, porque a vida do homem não consiste na abundância das coisas que possui. Parece que a gente esquece disso. E se não pagar o resgate, o que acontece? Haverá praga entre eles. Praga é morte. Praga é coisa. Praga é doença. Praga é um monte de coisa. Praga aqui tem um monte de coisa. Se não pagar, vai ter praga. Inclusive, vemos Yeshua pagando o resgate para ele e para Pedro. Você lembra lá da moeda na boca do peixe? Primeiro caixa eletrônica da terra, um peixe. Um peixe. Pô, gente, é demais, né? Vai lá, pesca e pega a moeda lá. Pô, fala sério. Deus é tremendo, né? Não. Yeshua, o Filho de Deus, é tremendo. Com este valor de resgate pago a Elohim, compreendemos que a nossa vida foi criada e concedida. E nossa alma pertence a Ele. Está escrito em Ezequiel 18:4. Eis que todas as almas são... Rafael, até a alma do chinês que não aceita, também é dele. Até dos Paraíba também. Não sei eu que falei, não. Foi a moça aqui, hein? Mas é também. Dos mineiros, dos carioca, dos paulistas, dos gaúchos, tchê, dos amazonenses. Todo mundo. Dos cariocas, dos fluminenses. Tudo é de Deus. E nós
Demos a vida porque pecamos contra ele que criou a própria vida. E agora, para permanecermos vivos, dependemos de um resgate. E com este valor do resgate, as consequências dos pecados não viriam sobre o que pagou o resgate. Porém, este valor de resgate pela alma era pago anualmente. Gente, todo ano tem que pagar. Todo ano. Nasceu, chegou o censo, paga resgate. Está vivo. Por isso que é no censo. Amém? Está vivo, paga resgate. Está vivo, paga resgate. Contou, está morto, não paga mais. Mas contou, está vivo, paga. Então, todo ano tem que pagar. Demonstrando para nós que o homem peca constantemente. Porque se pagasse um resgate e não pecasse mais, não precisava pagar mais, concorda? Então, Deus está nos dizendo que o homem, ainda que pague o resgate, ele peca, tem que pagar de novo, porque ele vira escravo de novo. Então, fica nesse ciclo. Paga, é liberto, peca, é preso. Paga, é liberto, paga, é liberto, peca, é preso. Fica nesse ciclo. Demonstrando para nós que o homem peca constantemente e tem que pagar o resgate constantemente. Mas Elohim também vai nos revelar uma coisa muito importante, que mesmo que nós pagássemos o resgate todo ano por toda a nossa vida, não seria suficiente. Sabe por quê? O resgate, a resgate de nossas almas, é caríssimo. É caríssimo. Vamos lá no Salmo 49, 7 a 9. Nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão, nem por ele dar um resgate a Elohim, pois a redenção da sua vida, da sua alma, é caríssima, de sorte que os seus recursos não dariam. Aí, ó, para que continuasse a viver para sempre e não visse o Sheol, a cova. Eles põem cova, mas é Sheol. Então, em meio à possibilidade do homem adquirir riqueza suficiente para pagar seu resgate, para continuar vivo eternamente, Elohim, por sua grande misericórdia, vai resolver este grande problema, proclamando uma coisa lá em Jó 33, versículo 24. E a sua alma se vai chegando à cova, e a sua vida aos que trazem a morte. Se com ele, pois, houver um mensageiro, um intérprete, um entre milhares, para declarar ao homem a sua retidão, então terá misericórdia dele e lhe dirá: livra-o, para que não desça a cova, já achei resgate. Olha, ele estava procurando e ele achou o resgate para nós. E Elohim avisa, inclusive, a Israel que não os resgataria por dinheiro. Veja lá em Isaías 52, 3. Porque assim diz o Senhor: por nada fostes vendido, e sem dinheiro serei resgatado. O que Deus está falando? O diabo não comprou vocês. O diabo não negociou vocês comigo. A alma me pertence. O diabo não chegou, te pago tanto pelo Rafael. Não. Ele não fez isso. Eu fui para o pecado e para o domínio dele. Sem dinheiro. É isso que ele está dizendo. Por nada foste vendido. Deus não nos vendeu por nada. Ele não pagou, o diabo não pagou Deus, não. Nos levou de graça. Levou Adão e Eva de graça. Não negociou com Deus, aí eu te dou tanto, aí eu fico. Adão, não leva Eva também, não sei o quê, não teve isso. Não teve negociação. Foi sem dinheiro que ele nos levou. Então, Deus é poderoso. Então ele disse: ah, é? Você levou sem dinheiro? Então eu vou resgatá-los da sua mão sem dinheiro. Se Deus é poderoso. É como se Deus dissesse: assim é? Então tu vai ver. Tu vai ver quem eu sou. Elohim não nos vendeu ao diabo.
por decisão do próprio homem que o diabo nos escravizou. Se o diabo nos comprou sem dinheiro, então Elohim nos resgata também sem dinheiro. É por essa razão que é anunciada lá em 1 Pedro 1, 18, 19. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro, ou seja, dinheiro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com precioso sangue, como de um cordeiro, sem defeito e sem mancha, o sangue de Mashiach. Para fazer expiação de nossas almas, sem o pagamento do resgate em dinheiro, foi enviado por Elohim, seu filho, nascido de mulher, debaixo da lei, como está escrito em Gálatas 4:4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Elohim enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Veja também Mateus 20, 28. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Vemos também 1 Timóteo 2, de 5 a 6, porque há um só Elohim e um só mediador entre Elohim e os homens e Yeshua HaMashiach, homem, o qual se deu a si mesmo em resgate por todos para servir de testemunho ao seu tempo. E este resgate sem dinheiro nos traz um presente maravilhoso. Melhor que a vida eterna. Nos torna filhos de Elohim e herdeiros das maravilhas de Elohim, ou co-herdeiros com Yeshua HaMashiach. Gálatas fala sobre isso, Gálatas 4, 5 a 7, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de... E porque sois filhos, Elohim enviou aos nossos corações o espírito de seu filho que clama Abba. Quando você está orando, você fala Abba. Ó, que coisa linda. Portanto, já não é mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Elohim. E isto de sermos resgatados sem dinheiro, e o nosso resgatador nos fazer filho, está escrito também em João 1, de 9 a 13. Pois a verdadeira luz que alumia a todo homem estava chegando ao mundo. Estava ele no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, quem recebeu ele? Eita, está cheio de filho de Deus aqui. Aos que creem em seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Deu-lhes o poder. Ó que coisa. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, porque carne e sangue não é do reino de Deus, nem da vontade do varão, mas de Elohim. E se agora somos filhos de Elohim, não precisamos mais pagar o resgate. Tem um ciclo aí para emprestar? Não precisa mais. Sabe por que não precisa? Vou dizer por quê. E se agora somos filhos de Elohim, não precisamos mais pagar o resgate por nossas almas no templo. Viu? É por causa deste valor de resgate, chamado na época de Yeshua de imposto por causa dos romanos, é que em Cafarnaum os cobradores se aproximaram de Pedro e o questionaram, Mateus 17, 24. Tendo eles chegado a Cafarnaum, aproximando-se de Pedro, o que cobravam as didragmas, e lhe perguntaram, o vosso mestre não paga as didragmas? Pedro respondeu aos cobradores que sim. E quando vai ao encontro de Yeshua, Yeshua antecipa ele e lhe pergunta, Mateus 17, 25. Olha só, Yeshua, Mateus 17, 25, disse-lhe, sim, Pedro falou sim. Ao entrar Pedro em casa, Yeshua se lhe antecipou, perguntando, que te parece, Shimeon? De quem cobram os reis da terra imposto ou tributo? Dos seus filhos ou dos alheios? Pedro dá uma resposta correta. Porém, Yeshua
retruca, perdão. Veja em Mateus 17, 26. Quando ele respondeu dos alheios, disse-lhe Yeshua, logo são isentos os filhos. Tu és isento. Bonitinho ou não é? Logo, se fomos resgatados sem dinheiro, somos filhos de Elohim, e como Yeshua disse, somos isentos de pagar o resgate no templo, pois a expiação de nossos pecados foram feitos por Yeshua na cruz, derramando o seu sangue. E mais, com este resgate sem dinheiro, Elohim nos habilita para que continuemos a viver para sempre, vida eterna. Por isso, Yeshua diz em João 10, 27 e 28, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Ó, você quer que eu repita? Hein? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. E sabe o que ele faz? Dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer. Ó, nunca. E ninguém as arrebatará da minha mão. O diabo não tem chance, não pode. Lembra da pergunta que fiz no início? E a alma, para onde ela vai quando o homem morre? É simples a resposta a essa pergunta. Aquele que aceitar o resgate sem dinheiro por meio de Yeshua, quando morrem, a sua alma irá para um lugar no terceiro céu, chamado paraíso, onde Yeshua disse que o ladrão arrependido estaria com ele, assim que morresse. Veja em Lucas 23, de 39 a 43. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo, se tu és o Machia, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo, tu nem ainda temes a Elohim, estando na mesma condenação, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez, e disse a Yeshua, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Yeshua, em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. Hoje mesmo. E este paraíso fica localizado no terceiro céu, exatamente onde o apóstolo Paulo testemunha que um conhecido seu foi arrebatado. Veja lá em 2 Coríntios 12, de 2 a 4. Conheço um homem que em Machia, que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Elohim o sabe. Foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo ou se fora do corpo, não sei, Elohim o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Você já prestou atenção nesse texto? Já prestou? Será que é mesmo? Olha o que Paulo está falando e repete. O que ele repete duas vezes? Então você prestou atenção. Então você agora entende que Elohim pode levar no corpo. No corpo como levou quem? Elias. E pode nos levar quando nós morrermos. E pode te arrebatar agora. Se no corpo ou fora dele, eu não sei. Elohim o sabe. Amém? Então, quando o homem morre com o resgate pelo sangue de Yeshua, o corpo volta ao pó, o espírito volta a Elohim que o deu, e a alma, de forma consciente, pois a consciência está na alma, vai para o terceiro céu, o paraíso. Quero dizer uma coisa para você com absoluta certeza. A sua alma tem a forma do seu corpo. Amém? Glória a Deus. Então, se você é bonitão assim, do lado de fora, é bonitão lá dentro também. Amém? Glória a Deus. Por isso que o Paulo fala assim, não que queremos ser despidos,
mas revestidos de eternidade. Então a nossa alma será revestido de um corpo glorioso. Um corpo, porque o homem completo ele é espírito, alma e corpo. Só que isso aqui está contaminado. Por que você... Eu não. Por que você está ficando velhinho? Careca. Hein? Por que o joelho dói? A coluna dói? Por quê? Porque o corpo está se deteriorando, se corrompendo. Rafael, mas eu vou fazer uma cirurgia plástica. Eu sei, tu vai puxar tudo, vai parecer que está legal, mas a dor vai continuar e a corrupção também vai continuar. Deu para entender? Amém? Então esse corpo, Deus não quer nada com ele. Por isso que carne e sangue não herdam o reino de Deus. Hã? Os ossos, sim, mas a carne não. Amém? Então ela vai se corromper. E aguarda conscientemente a volta de Yeshua. É tudo consciente. Então não fica com medo. Se você morrer, não é que eu queira que você morra. Eu quero que você continue vivo até os 100 anos. Mas presta atenção. Quando... Mas você quer mais? Nessa carne? Ah, tá. Então tá. Você vai ficar vivo até Yeshua voltar. Mas quando você fechar o olhinho, não se preocupe, que não é o escurinho do cinema. Você fecha o olho aqui e abre lá no terceiro céu, consciente. Amém? Não fica com medo, não. Ah, Rafael, mas eu tenho medo, então você precisa ser sarado, tá bom? Não é que a gente queira morrer, ninguém quer morrer, né? Mas se morrermos no Senhor, aliançado com Ele, remido pelo sangue do Cordeiro, nós fechamos o olhinho aqui e abrimos lá em cima. E se morrermos sem aliança? Ó, tudo consciente. Tudo consciente. Então, nós vamos receber um corpo glorioso, pois a carne e sangue não é o reino do céu. E aí, poderemos ver a face de Elohim, como Moisés pediu. Deu para entender? E veremos Yeshua, claro. E reinaremos com Yeshua por toda a eternidade, sem fim. Aquele que não aceita o resgate sem dinheiro por meio de Yeshua, quando morre, sua alma desce para um lugar chamado inferno, no Sheol, ou também chamado Guiena. Assim como está escrito em Mateus 10, 28. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Olha aí, ó. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Porque o homem precisa de corpo. Agora, está faltando uma coisa aqui. Será que Mateus esqueceu? O espírito. Só quem for condenado nunca mais terá o espírito, viverá incompleto. Ou seja, nunca mais poderá entrar em comunhão com Deus. Nunca mais. Vai ter só alma e corpo. Muito parecido com os animais. E no fim, depois do juízo final, será lançado corpo e alma no lago de fogo e enxofre. Porque o inferno não é o final é lago de fogo e enxofre que Deus criou para o diabo e seus anjos. Apocalipse 21, 8. Mas quanto aos tímidos, não é timidez de ficar vermelhinho, tem vergonha de falar, não. Timidez aqui é na fé, viu? E aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, aos feiticeiros, aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então, nós temos uma primeira morte. Na verdade, se a gente contar, tem 3, né? A morte espiritual, morte física e morte eterna. Amém? Morte espiritual quando pecamos. Morte física por causa do pecado. E a morte eterna porque você não foi resgatado. Amém? O resgate de nossas almas sem dinheiro por meio de Yeshua é obra de misericórdia de Elohim,
feita por Ele. Mas a decisão para onde vai sua alma está em suas mãos. A decisão é sua. E é uma decisão no tempo presente, no tempo que se chama hoje. E eu te pergunto, qual será a sua decisão? Shabbat Shalom.